Chegamos na lição de número 5 do terceiro trimestre da CPAD, em 2025, aqui da classe dos adultos, onde estamos trabalhando um texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves, sobre o tema Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lição 5, que cai no dia 3 de agosto, vai abordar sobre o seguinte tema: uma igreja cheia de amor. Para que você possa iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se inicia com o texto áureo, que está localizado em Atos capítulo 4, versículo 32. A segunda é a verdade prática. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos e envie essa aula para alguém também. Você pode me acompanhar tanto aqui pelo YouTube, como pelo Spotify, TikTok, Instagram. Eu vou ter o prazer em te receber nessas redes sociais. É muito fácil de você nos encontrar. Só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Antes de começarmos, aproveita e comenta aqui de onde você está me assistindo. Qual a igreja que você congrega? É uma bênção ter você aqui conosco participando dessa aula. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, analisando esse capítulo a partir do versículo 32 ao 35, onde vamos entender essa ação do amor comunitário da igreja de Jerusalém. É claro que você que está aqui comigo vai entender exatamente essa operação do Espírito Santo a partir da leitura do texto de Atos capítulo 4, versículo 31. Então pega a Bíblia, o caderno e a caneta para poder anotar esse texto que eu estou dizendo para você. Segundo o Greg Kenner, um comentarista excelente, trabalha um texto que foi publicado pela editora CPAD, o Comentário de Atos dos Apóstolos, um texto exegético que vale a pena você também adquirir. Ele descreve que a unidade espiritual apresentada pela igreja é uma unidade de coração e alma. E um detalhe que você vai aprender também é que essa comunhão era comunhão tanto emocional como também uma comunhão doutrinária. A igreja tinha uma doutrina só, uma visão só. Nesse sentido, nós vamos entender essa ação da solidariedade que a igreja de Atos dos Apóstolos apresenta, a partir do versículo 32 do capítulo 4. Então você pode pegar esse texto junto com os alunos e analisar isso também. O próprio Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele deixa o seguinte de forma muito clara, que ninguém dizia coisa alguma, e claro, cada pessoa possuía os seus bens, mas também trazia as suas doações a partir desse versículo, evidenciando então essa prática comunitária que a igreja tinha de solidariedade, não por imposições ideológicas, mas pela ação do Espírito Santo, um fruto da justiça social sendo demonstrado na própria igreja. E você tem uma confirmação, anos mais tarde, escrita por João, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17. Nesse sentido, nós vamos entender que a prática de solidariedade não era apenas idealizada, como muitas pessoas pensam, mas era uma resposta real, concreta, a uma necessidade que a igreja tinha. Quando a gente observa isso, você também tem um texto que vale a pena você dar uma olhada. Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30. Eu anotei esse texto aqui para poder te ajudar. Isso vai sustentar também esse legado veterotestamentário, demonstrando então essa ação que a igreja tinha de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro também, confirmando uma passagem lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 11, confirmando também com Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. Além disso, essa prática da generosidade é demonstrada na igreja como uma ação de espiritualidade cristã, essa igreja que age de forma muito preciosa diante desse contexto. Para o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição,
ele destaca que o Espírito Santo concedia dons espirituais, o Espírito Santo também trabalhava nessa ação comunitária, e você tem confirmações sobre isso também. A partir da leitura de Romanos 5:5, você tem também Gálatas 5:22, textos como Romanos capítulo 12, versículo 13, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 15, mostra essa ação da partilha generosa que a igreja tem, uma ação de fé, uma ação que a igreja trabalhava. O próprio John Stott, no seu comentário Atos dos Apóstolos, publicado também pela editora ABU, ele destaca de forma muito clara essa ação fervorosa da igreja, que também demonstra essa ação de generosidade e uma ação da prática da justiça. Essa igreja que age em atos movida pelo amor de Deus. Olha como isso é rico e vai nos ajudar a entender muita coisa boa hoje em sala de aula. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, onde eu sempre coloco versículos a mais que vão te ajudar a crescer e melhorar. Teu conteúdo em sala de aula diante dos teus alunos é muito legal. Nossos assinantes têm falado muito sobre isso e é uma bênção de Deus. E você pode adquirir isso através de uma assinatura trimestral. Lá você vai encontrar o esboço dessa aula aqui, onde você já encontra todos os versículos anotados, a pesquisa que eu fiz. Você também vai encontrar os slides, o PowerPoint, que já vem resumido, prático, para você utilizar na tua aula. Vale muito a pena. Está na descrição desse vídeo, você pode clicar no link abaixo, classe dos adultos ou classe dos jovens, se você preferir. Você também encontra no QR Code, que está aqui disponível para você, só você escanear com o teu celular. Está disponível aqui no canto dessa tela. E você também pode acessar facilitabd.com.br e conhecer a nossa proposta. Eu espero que possa ajudar você. E o primeiro ponto da aula de hoje trabalha então sobre o seguinte assunto, de acordo com o pastor José Gonçalves: o amor manifestado na comunhão cristã. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Esta se localiza em João capítulo 13, versículo 4, onde você percebe esse amor como mandamento divino. Primeiro subtópico, então, vai abordar sobre o crescimento da igreja cristã. Vamos aprender isso junto com o pastor José Gonçalves. Neste primeiro subtópico, você vai perceber junto comigo, a partir dessas anotações que eu fiz, onde você vai descobrir o crescimento da igreja cristã. Como é que você pode observar isso? A igreja cristã ela crescia diretamente acionada pela ação do Espírito Santo, em uma unidade de partilha, de comunhão. Isso você vai perceber dentro da palavra. A partir da leitura de Atos, capítulo 4, versículo 32. Eu até separei esse versículo aqui para você dar uma observada junto comigo. Aqui também você vai perceber pela palavra que Lucas ele descreve a unidade desses crentes, mas ao mesmo tempo você vai perceber essa unidade em comunidade que também reflete o ideal de justiça cristã. Não é algo idealizado como esse mundo pós-moderno trabalha, mas é uma visão acionada pelo Espírito Santo, onde a igreja age nessas comunidades greco-romanas e ao mesmo tempo você vai perceber essa igreja crescendo nessas comunidades pela ação do Espírito Santo também. O próprio Lucas também trabalha algo interessante. Trabalha essa familiaridade que ele tem com a própria retórica grega, mas ele também aproxima a compreensão do evangelho para que essas pessoas possam entender que a igreja ela traz uma transformação social, uma transformação concreta, uma transformação promovendo uma fé pessoal. Nesse sentido, você vai perceber que tal modelo de comunhão é singular, porque ecoa princípios antigos, ecoa princípios como do judaísmo, tá? Ecoa também essa ação do próprio Espírito Santo, e aqui você vai encontrar algumas passagens. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 38, a expressão um só coração, e também se confirma com Lucas 10, 27, Deuteronômio 6, versículo 5 também, mostrando essa igreja que tem uma unidade, e essa unidade já é refletida no Antigo Testamento que vem para cá. Você também vai perceber que essa igreja tem uma partilha radical de bens, conforme Lucas até registra isso em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45.
Atos capítulo 4, versículos 34 ao 35, vale a pena você observar isso aí também, essa generosidade colocada pelo Espírito Santo na própria igreja, no coração dessa igreja, para um serviço de crescimento, onde as pessoas tinham prazer em doar para esse crescimento da comunidade missionária. Você também vai perceber essa contribuição onde essa igreja age tanto vivendo essa visão espiritual, horizontal, mas ao mesmo tempo a visão espiritual que se trabalha nesse sentido da vertical e a horizontal que é espiritual também, mas também comunitária com as pessoas na própria comunidade. Você vai perceber que ninguém necessitava de coisa alguma. Atos capítulo 4, 34, e Lucas destaca isso, sublinhando ao mesmo tempo que a igreja cuidava um dos outros, pela ação do Espírito. Em meio a esse crescimento, você vai perceber que essa igreja ela tem um modelo, que essa igreja tem uma comunhão, que essa igreja age para o crescimento desses irmãos. E aqui, para você dinamizar a tua aula e a participação também dos teus alunos, vai para a página 50 da lição. Estou até aqui com a lição na mão. Você vai para a página 50 desta lição. E na página 50 você vai observar a pergunta de número 1 e fazer a pergunta de número 1 junto com os teus alunos em sala de aula. A resposta já está na lição do professor. E aí você pode trabalhar essa dinâmica junto com os teus alunos. Mas aqui também eu tenho uma pergunta para você me ajudar comentando nesse vídeo também. Na sua igreja, você vê uma unidade entre os irmãos? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você sente que na tua igreja há uma só alma, um só coração? Por favor, comenta aqui. Você acredita na unidade do Espírito Santo na tua igreja e você vê isso com os teus olhos? Se você vê, comenta aqui também. Se você não vê, por favor, deixa teu comentário. Vamos então caminhar para o segundo subtópico que vai trabalhar agora os desafios do crescimento dessa igreja, de acordo com o pastor José Gonçalves. No segundo subtópico, nós vamos perceber que o crescimento da igreja primitiva trouxe consigo não apenas alegrias, mas também trouxe desafios significativos, tá? Você vai perceber que a igreja cresceu, a igreja expandiu e também veio os problemas. É natural, isso está presente na Bíblia. Então, se hoje você faz parte de uma igreja, de uma comunidade que tem problemas, isso também é normal, porque a própria Bíblia também demonstra isso. Observe o texto de Atos, capítulo 6, versículo 7. Você vai ler que à medida em que a igreja se multiplicava, houve conflitos em relação aí aos discípulos e ao mesmo tempo com a distribuição dos alimentos para as viúvas gregas e também gentílicas, também as viúvas judias. Nesse sentido, você vai perceber pela palavra que a igreja tem um crescimento. A igreja tem uma multidão. A igreja também tem uma comunhão, uma unidade nesse crescimento aqui. Um só coração, uma só alma, uma igreja que tem uma unidade. Mas mesmo tendo a unidade, você vê alguns problemas. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, você vai perceber que havia uma necessidade para a distribuição dos alimentos entre essas comunidades, entre essa igreja que está crescendo. E isso exigia uma maturidade e, ao mesmo tempo, uma administração para isso. Aí o Espírito Santo de Deus dá sabedoria aos apóstolos para a instituição dos diáconos. E a resposta para isso é uma resposta tanto teológica como também espiritual. Aqui você vai perceber que essa igreja cresce em unidade, mas cresce também em funções, cresce também em ministérios, cresce também em amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, faz questão de dizer que o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Colossenses, ele vai reafirmar isso. Capítulo 3, versículo 14, ele faz questão de trabalhar o amor como da perfeição. A igreja está crescendo e Paulo está falando desse amor de unidade. E aqui você percebe pela palavra, pela escritura, a partir da leitura de Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 35, que essa igreja ela cresce pela ação do Espírito Santo. E os desafios também vêm. Esses desafios são demonstrados em uma comunhão entre os crentes, em uma comunhão nessa distribuição da partilha, em uma comunhão nas atividades. Os apóstolos precisavam se dedicar à palavra e houve então o direcionamento do Espírito Santo para a separação de novos obreiros para essa função.
daí a necessidade desse crescimento. Olha só que legal que nós temos aqui. Se você pode pegar essa aula e envia para alguém poder estudar com a gente a palavra de Deus, se inscreve também no canal, tá? Vamos então para o terceiro subtópico, onde nós vamos observar sobre a vida interior desta igreja que o pastor José Gonçalves trabalha conosco na EBD. Como se dá a vida interior dentro dessa igreja? No sentido bíblico, você vai perceber que o próprio pastor José Gonçalves, ele trabalha isso. A vida interior dessa igreja era profundamente marcada pela ação do Espírito Santo, manifestada primeiro nos milagres, essa presença do Espírito Santo, nas pregações, no ensino, mas também nessa visão de unidade que a igreja está tendo. Olhando para a Bíblia, você vai perceber isso sendo demonstrado em Atos capítulo 4, versículo 32. Esse é o versículo chave, onde você percebe essa unidade interna da própria igreja. Também você vai perceber dentro da palavra que vai tratar tanto de uma espiritualidade, mas também de uma comunhão. Essa ação denominada pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 44 ao 45, você percebe esse crescimento da igreja de Jerusalém sendo demonstrada por esse poder de Deus. Minha gente, guarde isso. Dar crescimento para a obra é o Espírito Santo de Deus. Não são estratégias humanas, não é um pregador famoso, não é uma festa cheia, não. Quem traz as pessoas para a igreja, quem promove a unidade para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Pega essa palavra e usa ela na tua lição, na tua aula, na tua ministração. Você vai perceber que o Espírito Santo ele age na generosidade, ele age no poder, ele age na comunhão. Olha para o texto de Romanos 5,5. Olha para o texto confirmado pela palavra. Essa ação nascida na igreja é uma ação transformadora que demonstra que essa igreja é uma igreja que voluntariamente vendia suas coisas e depositava aos pés dos apóstolos. Isso aqui não é aquela visão distorcida da teologia da prosperidade, não. Cuidado com isso, tá? A teologia da prosperidade não é uma teologia bíblica. A teologia bíblica ela vai demonstrar a partir desse texto que as pessoas, pelo poder do Espírito, doavam seus bens para o crescimento da obra do Senhor, para a ação da missão. Então, essa visão do texto aqui de Atos 4:35 vai descrever essa ação do Espírito para o crescimento da obra missionária, ao investimento aqui na unidade, diz, para acolher as pessoas, para cuidar das pessoas. Você percebe também pela palavra que o próprio apóstolo João também ensina em 1 João 3,17. Ele fala sobre essa questão de que alguém tem recurso, vendo seu irmão, não ajudar esse irmão, essa pessoa está cometendo pecado, porque dessa maneira não está demonstrando esse amor de Deus. Você vai perceber que essa ação interna da igreja é uma ação de cuidar da pessoa lado a lado, um do outro. E é claro que aqui você pode agora ir para a página 50 da lição, estou com ela aqui na mão, você pode fazer isso. Página 50, pergunta de número 2, utilizar a pergunta de número 2 junto com os seus alunos. Esse é o intervalo para você fazer isso, tá? E aqui também eu tenho uma pergunta para você participar comigo. Você já viveu um momento que sentiu de forma intensa a comunhão na tua igreja, tanto na fé como na partilha? Se você se lembra de algum momento assim, de alguma festa, de alguma atividade que você falou assim, olha, essa igreja é uma bênção e eu fico feliz em participar dela, por favor, testemunhe aqui com a gente nos comentários, eu gosto da sua participação conosco. Agora nós vamos para o segundo ponto, avançando com você. Espero que você esteja gostando dessa aula. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o amor como manifestação da graça de Deus, de acordo com o pastor José Gonçalves. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Romanos 5:5, onde você vai ver esse amor de Deus derramado nos nossos corações. O primeiro subtópico, então, vai abordar sobre a graça como manifestação agora do Espírito, esse Espírito Santo que habita em nós. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, você percebe que a manifestação da graça divina está presente em Atos, através do Espírito Santo. Testemunho disso está em Atos capítulo 4, versículo 33. Lucas vai afirmar que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição
de Jesus, de forma muito clara, e em todos havia uma abundante graça. Essa abundância da graça de Deus é a manifestação da graça pela proclamação da palavra de Deus, do anúncio do evangelho, das boas novas. Isso era vivido de forma em comunhão com os próprios irmãos. O termo grego graça vem da palavra charis, traz esse sentido agora de favor imerecido de Deus. Também se trabalha, além de favor imerecido, a manutenção da obra criada, ou seja, graça é favor imerecido e também manutenção dessa obra, ou seja, ele continua nos dando a graça. Essa graça que também é demonstrada pela palavra de forma muito clara dentro do texto, sendo refletida no versículo que eu pedi para você ler. Romanos capítulo 5, versículo 5, onde Paulo fala que esse amor de Deus foi derramado a nós através do Espírito de Deus em nosso coração. Nesse sentido, esse fruto da graça de Deus, ele é norteador, ele nos guia, ele nos direciona. Atos 4:32 é um reflexo. Gálatas 5:20 fala da graça de Deus, ou seja, do amor de Deus como graça dada sobre os nossos corações pelo Espírito. A partilha voluntária dos bens é testemunho dessa graça nesse texto que a gente está lendo. Não é apenas um dom celestial, mas é o poder de Deus sobre nós, é a graça, é a abundância da bênção de Deus sobre o nosso coração. Jesus também ele nos advertiu sobre a importância da reconciliação e ao mesmo tempo da adoração. Nesse sentido aqui de entender que a reconciliação vem antes da adoração. Mateus 5:23-24. Então o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, opera em nós, através desse campo fértil da graça de Deus. Então essa graça de Deus é manifestada na igreja, quando essa igreja age em partilha, quando essa igreja anuncia o evangelho, quando essa igreja age em amor. Olha que legal que você tem aqui. É claro que agora, no nosso segundo ponto, primeiro subtópico, você pode ir para a página 50. Vai na lição, página 50, e leia a pergunta de número 3 junto com seus alunos. Faça essa pergunta em sala de aula. E aqui também você pode parar para pensar e me ajudar também. Você acredita que o amor de Deus ele é visível na sua congregação? Você sente a graça de Deus na sua congregação? Isso é revelado no dia a dia, entre as pessoas, tanto na comunhão. Tem unidade na tua igreja? Se você puder, por favor, eu quero aprender com você aqui nos comentários. Vamos agora para o segundo subtópico que trabalha sobre a graça como favor imerecido. Como nós já estamos estudando junto com vocês, a graça de Deus é a demonstração desse favor imerecido e essa manutenção da obra criada. Isso está presente em Atos dos Apóstolos, como nós estamos observando na própria lição. Aqui você vai perceber isso sendo demonstrado em Atos 4:33. Lucas ele faz questão de registrar isso, e havia em todos essa abundante graça de Deus. Isso aqui é uma demonstração dessa graça presente visível na vida da própria igreja. A igreja demonstrava essa ação do Espírito através da graça. Essa graça manifestada demonstrava então essa harmonia, a comunhão entre os irmãos. Esses irmãos que amavam uns aos outros. Essa graça gera neles também esse profundo sentimento de gratidão, esse profundo sentimento de característica que a igreja tem, de ter essa visão de comunhão com os outros, essa igreja que acredita nesse retorno de Jesus. Observe o texto de 1 Tessalonicenses 4:9, 1 Coríntios 15:10. O Paulo faz questão de dizer que a graça de Deus é a capacitação que transforma o crente. Isso é demonstrado na vida da igreja, essa igreja que age na partilha, essa igreja que age na comunhão, essa igreja que está pronta para ajudar os outros. A manifestação da graça, para você pegar, ela vai ser demonstrada pelo Espírito Santo nos dons, nos milagres, no poder de Deus, também na operação de Deus através da vida dos crentes, mas no amor. 1 Coríntios capítulo 13 é um texto que Paulo faz questão de demonstrar essa graça de Deus dentro da palavra. Também você vai perceber isso que também pela palavra que a essência dessa graça é o amor de Deus. Isso vai refletir na missão que a igreja tem. Gálatas capítulo 5, versículo
2 e 23, Paulo afirma que o amor é uma demonstração da graça e é também um fruto do Espírito Santo, um sinal dessa presença de Jesus no coração da igreja. Essa igreja que vive na partilha cotidiana, essa igreja que age nesse amor e nesse crescimento. Aqui eu tenho uma pergunta para você participar comigo. Na sua opinião, o que mais atrapalha o amor cristão de florescer na sua igreja? Está atrapalhando esse amor de florescer aí na tua comunidade, na tua congregação, onde você participa pela fé? Queria saber a tua opinião também, tá bom? Terceiro ponto da lição. Caminhando com você, nós vamos trabalhar agora sobre a manifestação do amor e da solidariedade da igreja cristã. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Se localiza em 1 Tessalonicenses 4:9, onde você vai ver esse amor cristão, um dever fraternal. É claro que você pode avançar para o primeiro subtópico, que vai abordar sobre a busca por equidade sendo demonstrada na igreja. A solidariedade vivida pela igreja primitiva é muito interessante, porque isso está presente no texto, como nós estamos analisando com você essa passagem bíblica do capítulo 4, a partir do versículo 32. Já deu para pegar aí, percebe isso, especialmente no versículo 34, essa ação dessa igreja que age de forma espontânea, movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tem uma prática extraordinária em levar consigo fé e boas obras. Ela demonstra isso na sua atitude, dia a dia. Tiago capítulo 2, versículo 17 vai confirmar isso, tá? Tiagão ele traz isso de forma muito clara. Sua carta que também foi escrita para a igreja de Jerusalém. Aqui você vai perceber que a igreja ela tem uma comunidade. Essa comunidade é uma comunidade que age no como um instrumento de cuidado mútuo, nessa ação para o crescimento da igreja, essa disposição da partilha abundante, demonstrando esse amor profundo, essa ação ministerial, esse estilo de vida que revela o caráter do reino de Deus. Essa igreja que é uma igreja que está enfrentando situações difíceis, mesmo com dificuldades financeiras, mas é uma igreja que tem coletas organizadas para a missão. Você vê isso em diversas ações. Observe Romanos capítulo 15, versículo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, você percebe Paulo recolhendo ofertas para levar aos irmãos da igreja de Jerusalém em uma comunidade, uma ação promovida pelo próprio Espírito, para que as pessoas então pudessem crescer e avançar na missão. Aqui você pode ler então a pergunta de número 4 na tua lição, pode fazer isso. Pergunta 4, que está na página 50, fazer essa leitura junto com os teus alunos. E aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você já foi abençoado por alguém da igreja em um momento de necessidade? Eu já fui. Se você já foi, tem um motivo para agradecer, louve a Deus por isso. Vamos avançar. Vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha sobre essa propriedade e o compartilhamento. Nesse segundo subtópico, nós percebemos o seguinte. Vamos perceber de forma muito clara que essa igreja, ela agia em uma comunidade, ela ao mesmo tempo pegava os seus bens, partilhava para a missão, agia trabalhando na necessidade das pessoas aqui. Você vai perceber alguns casos, por exemplo, o caso de Maria sendo citado dentro da própria lição, você vai perceber Maria, mãe de João Marcos, tá? Não confunda com outras Marias, porque na Bíblia tem diversas. Mas aqui você vai trabalhar a Maria, mãe de João Marcos, que tem posses, possivelmente tinha recursos. Ela abre mão da sua casa e na sua casa vive uma congregação. João Marcos, que se torna o evangelista, ele que é primo de Barnabé, vai para a missão e escreve o Evangelho de Marcos. Ele sabia ler e escrever nesse período aqui. Atos 12:12 faz questão de confirmar essa ilustração, que essa mulher, ela se colocou à disposição, abriu as portas da sua casa como lugar de acolhimento, de adoração, de louvor a Deus. As igrejas eram fundamentadas primeiro de casa em casa. Você vê isso aqui nesse momento de partilha. Isso vai permanecer depois, tá?
você vai perceber que as pessoas se colocavam à disposição para o serviço, também os seus bens para a missão. Observe o texto de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6,18, onde ele recomenda de forma muito clara que as pessoas que agiam compartilhando isso, que eram pessoas ricas de boas obras, generosas para a missão, se colocavam à disposição, ou seja, as pessoas que pegavam seus bens e colocavam para o serviço da glória de Deus. Essa prática, por exemplo, de colocar os valores aos pés dos apóstolos, não é uma visão que nós estamos trabalhando aqui da teologia da prosperidade. A gente não acredita nisso. Mas estou falando de pessoas que colocavam seus bens, tudo que tinha, para a glória de Deus. Observe o texto de Atos 4,35. Para o crescimento da missão, uma medida em que as pessoas iam crescendo e ao mesmo tempo iam sendo abençoadas por isso. Observe o texto também de 2 Coríntios 8, 13 e 14, onde você vai perceber que essa igreja ela tem um crescimento e ao mesmo tempo há um crescimento do ministério diaconal. Atos capítulo 6, versículo 6, você percebe que a igreja necessitava dessa organização, deste crescimento. Essa igreja se tornava uma igreja que quebrava o paradigma, mas ao mesmo tempo era uma igreja que crescia como comunidade, uma igreja que enfrentava os desafios, mas também se colocava à disposição. Os ricos trabalhavam para o reino, os pobres se envolviam com o reino, os missionários se envolviam com o reino, tudo tinha um objetivo comum, crescimento da obra de Deus. E aqui eu também tenho uma pergunta para você. Você acredita que a igreja hoje ainda pratica esse amor generoso? Eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos agora para o terceiro e último tópico que trabalha sobre o seguinte argumento: um exemplo de voluntariedade. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos encontrar de forma muito clara que os crentes possuíam algo, mas também colocavam esses bens para o serviço do reino. Aí eu te faço uma pergunta: o que você tem, o que você possui, está a serviço além da sua vida no sentido espiritual? Você coloca o que tu tem para o serviço, para a glória de Deus? Você percebe isso de forma muito específica dentro do texto sagrado. Você percebe essa essência dentro do. Olha também para Gálatas capítulo 5, versículo 13. Você percebe essa igreja que agia fundamentada na liberdade do amor. Essa igreja que tem um exemplo até do próprio Barnabé, no versículo 37 do capítulo 4, que pega tudo que tem, com um coração quebrantado, se coloca à disposição para o reino. Essa prática não era forçada, não era obrigatória. Não era aquela ideia da teologia da prosperidade que diz assim, dá que você vai receber, coloca no altar que você vai receber 1000 vezes mais. Isso aí é uma heresia, irmãos. Se você vai para a palavra, as pessoas traziam diante do Senhor e se colocavam à disposição diante do Senhor com objetivo: crescimento do reino, expansão do evangelho, voluntariamente. Os apóstolos não faziam campanhas para isso. Dentro do texto sagrado, você vai perceber que o próprio ensino aqui é uma marca dos cristãos. João capítulo 13, versículo 35 fala sobre essa generosidade. Romanos 5,5 fala sobre esse amor. Tiago capítulo 2, versículos 5 ao 17 fala também dessa sustentação, dessa obra de Deus, dessa edificação que a igreja tem, esse momento de partilha. Olha como isso é rico. Pessoas que se colocam à disposição, colocam seus materiais, colocam a sua profissão, a sua carreira de trabalho para o reino de Deus. Essa é a visão da igreja. E a partir disso, você pode ler também, para finalizar a aula, a pergunta 5, junto com os alunos, que se localiza aí na página 50. E eu finalizo essa aula também te fazendo outra pergunta. Na sua opinião, o que leva alguém a ser generoso, de forma voluntária, a colocar à disposição a sua profissão, a sua carreira, para o reino de Deus? Eu quero saber a tua opinião e espero que Deus em Cristo te abençoe de uma forma profunda nessa aula, que a tua aula da EBD seja uma bênção para a glória de Deus. Finalizando a aula de hoje, eu quero trazer algumas dicas para você. A primeira dica é essa daqui, Igreja em Jerusalém. Dica de leitura, texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves, publicado pela editora CPAD. Vale a pena você adquirir esse livro aqui, que se encontra no site da CPAD,
você pode fazer o pedido do seu, tá? Também indico para você a revista Obreiro Aprovado. É um material de excelência para quem quer crescer e aprender sobre as disciplinas da vida cristã. Material onde você encontra no site da CPAD. A revista Ensinador Cristão da CPAD também te ajuda muito a entender o conteúdo desse trimestre, porque ali tem os comentários extras dos próprios autores das lições de adultos, jovens, juvenis. Vale muito a pena você adquirir esse material também. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição 6, onde nós vamos trabalhar sobre uma igreja que não é conivente com a mentira. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGA